Olá, nós somos a startup Ideas e hoje gostaríamos de apresentar nosso modelo de negócio de uma solução cloud-based para tomada de decisão e formulação de estratégias. Uma frase que exemplifica muito bem o processo de tomada de decisão do século XX é a de Denning, no qual ele diz que não se gerencia o que não se mede o que não se define o que não se entende, ou seja, não há sucesso no que não se gerencia. Entretanto, o ambiente data-driven do século XXI, da era da informação, pede muito mais do que respostas baseadas em acontecimentos passados. Mais importante do que essas respostas é a obtenção de respostas para perguntas que ainda não foram formuladas, e nós acreditamos que essas perguntas elas aparecerão mediante a integração de dados, sejam eles internos ou externos às organizações. Diante disso, nós acreditamos que hoje é completamente viável diminuir o nível de incerteza na formulação de estratégias das empresas, integrando os dados das mais variáveis origens. E então, nós acreditamos que, por conta disso, nós devemos armazenar, catalogar e organizar os nossos dados, porque eles nos levarão a melhores decisões e melhores formulações de estratégias. Como nós podemos perceber no quadrante mágico do Gartner, 2014 contou com um crescimento de praticamente 7% em relação a 2013 no mercado de ferramentas de integração de dados. E para 2019 é projetado um faturamento de aproximadamente 3 bilhões e 500 milhões de dólares. E a Cisco realizou recentemente uma entrevista com mais de 1.300 tomadores de decisão em 13 países. E de longe, o item mais importante para a migração para a nuvem, caso eles tivessem só uma escolha, seria de storage, por uma série de fatores, entre eles, o que nós sabemos que é o mais importante seria o fator preço, porque é muito custoso tanto gerenciar quanto manter os dados on-premise devido aos atuais preços de hardware. Nós entendemos que 3 pontos que são fundamentais para a criação dessa solução é a disponibilidade, a segurança e a performance dessas aplicações. Fato corroborado com esse survey da Cisco. Reforçando ainda mais a visão da nossa startup, nós temos aqui preços de storage da Amazon Web Services. E pelo que nós podemos perceber aqui, o custo por giga a partir do primeiro tera é extremamente competitivo e isso de fato não justifica mais o armazenamento dos dados on-premise. Apenas continuando nossa apresentação, cerca de 277 mil tweets foram gerados por minuto em 2014, assim como 204 milhões de e-mails foram enviados, só para citarmos alguns exemplos. Bem, como falamos anteriormente, nós acreditamos que hoje, mais do que há 5 anos atrás, nós temos mecanismos e ferramentas que podem, de fato, nos auxiliar na construção dessa solução. Nós idealizamos como parceiros a Apache e todo o seu framework Hadoop, assim como a Amazon Web Services e soluções OpenStack. Mas do que nós realmente precisamos do ponto de vista de pontos a serem levantados de negócio para que essa solução seja de fato implementada com sucesso. Essa solução deve ser de fácil configuração pelo usuário, assim como o dado deve prover o máximo de detalhes para que esse usuário formule as melhores perguntas e elabore as melhores estratégias. Essa solução precisa ser monitorada de forma eficiente e o usuário ele deve pagar apenas pelo que ele consumir. Como dissemos, tanto implantação e configuração dessa solução devem ser realizadas de forma transparente para o usuário e completamente automática. E nós entendemos que usuários possuem diferentes necessidades. Portanto, nós entendemos que a implementação de triggers devem ser levados em consideração de modo a alterar a configuração da nuvem e que isso seja feito baseado em perfis de uso. Continuando, esse é o Hype Cycle do Gartner e a nossa ideia é de
continuar com o que nós entendemos em relação à nossa solução para que nós continuemos focados no pico de expectativas infladas do Gartner, tanto do ponto de vista de implementação dessa tecnologia, quanto do ponto de vista de oportunidade de geração da solução. Porque, como podemos perceber, existe um momento muito profícuo para a criação desse tipo de modelo de negócio. O que nos faz enxergar mais longe e entender que esse é o momento exato para o lançamento de uma solução como essa. Bom, nós entendemos hoje em dia que, baseado no que nós dissemos anteriormente, não justificam-se os custos do armazenamento de dados on-premises versus armazenamento de dados cloud-based. E como nós podemos perceber, apenas fechando nossa apresentação, dado nada mais é do que um insumo para para uma melhor tomada de decisão, e essa melhor tomada de decisão com certeza nos levará a mais informação, um melhor conhecimento e visões. Independente do fato de 85% das maiores empresas do mundo ainda não utilizarem o Big Data para extrair vantagem competitiva através dele, nosso maior desafio é de mudar o paradigma da tomada de decisão empresarial e que esse modelo seja concentrado num modelo no qual dados são mais importantes para tomar decisão do que achismos e feelings. Esta foi a nossa apresentação e nós estamos à disposição para tirar qualquer dúvida. Obrigado.